Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos às meditações no Catecismo Maior de Westminster. Nós estamos na pergunta 111, que trata sobre o terceiro mandamento. Na verdade, ela vai apenas apresentar, em seguida, 112, 113, é que nós iremos explorar realmente as aplicações para o nosso dia a dia. Bem, a pergunta 111 diz o seguinte: qual é o terceiro mandamento? Segue a resposta. O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Bem, o texto encontra-se em Êxodo 20, versículo 7, também em Deuteronômio, capítulo 5. E nós vamos apenas apresentar. Nós estamos seguindo cada pergunta por vez, portanto, queremos apresentá-la também apenas. Mas, então, para isso, nós precisamos tratar a questão do nome de Deus. Porque ele diz que não deve se tomar o nome do Senhor. E aí, quando está escrito a palavra Senhor na sua Bíblia mesmo, deve estar em caixa alta. Está escrito em caixa alta porque a palavra Senhor, na verdade, no texto hebraico, está o nome de Deus, o tetagrama, que são as 4 letrinhas hebraicas que formam o nome do Senhor. Talvez você já tenha visto, recomendo que você dê uma pesquisada e você encontrará essas 4 letras hebraicas. Elas não possuem uma vocalização nelas mesmas, ou seja, o hebraico, uma vez que é uma língua consonantal, então a vocalização se dá por meio do conhecimento das palavras, ainda que as consoantes tenham uma certa vocalização também, mas não como nossa. Não tem as vogais e as consoantes separadamente, né? A língua funciona um pouco diferente. Portanto, ainda que tenha se popularizado a ideia de que o nome de Deus é Jeová, Javé, são pronúncias que são imaginárias. Ou seja, pessoas tentando descobrir qual seria a correta pronúncia do nome de Deus. Antigamente, as nossas Bíblias em português tinham Jeová, por exemplo. Né? Quando fosse o nome do Senhor, o tetragrama, eles colocavam o nome Jeová. Até algumas colocam Yahvé. Né? Bem, de um tempo para cá, a sociedade bíblica e aquelas que editam, né, e vendem as Bíblias entenderam que deveriam seguir a orientação dos maçoretas, dos escribas, que disseram que não deveriam pronunciar por causa, inclusive, desse mandamento. E deveriam ler Senhor. Mesmo que estivesse escrito ali, deveriam pronunciar Senhor. Então as traduções passaram a seguir essa orientação. Então nós não temos mais uma tentativa de transliterar, né, o nome do Senhor, mas nós temos a orientação de trocar o nome do nome mesmo, o tetragrama, pela palavra, né, um tratamento, né, Senhor. É colocado em caixa alta para distinguir, e quem estiver lendo em português, obviamente, perceber que ali não está a palavra Senhor em hebraico, né, mas está o tetagrama mesmo. Então, por isso essa diferença. Quando for a palavra Adon, e aí vai estar apenas a primeira letra maiúscula, né? Porque é realmente um tratamento. O personagem está se dirigindo a Deus e dizendo assim: Senhor, meu Deus, me ajude. Então é a palavra de tratamento. Quando estiver em caixa alta, então é porque o que está no texto mesmo original, ou seja, no hebraico, está o tetagrama. Então não é o pronome, né, tratamento. Tá certo? Então o que acontece é que, uma vez que a gente perdeu, né, a pronúncia, então a gente deve seguir essa orientação. Porque no final das contas, imagine, qualquer tentativa de pronunciar o tetagrama, o nome, né, escrito de Deus, vai ser uma tentativa que pode estar equivocada. Né? São tentativas. Né? Há uma sugestão, por sinal, muito interessante, que o tetagrama venha do nome ser, né? Que é semelhante em hebraico,
possui uma certa semelhança, e como o Senhor disse, eu sou o que eu sou, né, para Moisés, então parece que a sugestão ela é bem propícia. Mas de qualquer forma são sugestões. Né? Então, como a gente não deve estar anunciando como verdades, né, aquilo que a gente não tem certeza, então a gente prefere ficar sempre com aquela cautela necessária, porque no final das contas, por mais bem intencionado que possamos estar em algum momento, podemos estar errados, e errando, a gente estará propagando algo que não é bem aqui. Então vamos seguir a orientação. Qual é a orientação? Quando estiver o tetragrama escrito, se leia apenas Senhor. Agora, há um detalhe interessante, é que, não sei se você observou, o Novo Testamento não tem o nome de Deus. Não tem mesmo. Né? Tanto no Antigo Testamento, a versão grega, né, que é a Septuaginta, que foi a tradução que os judeus fizeram para o grego, eles não transliteraram o nome do Senhor. Eles poderiam, na época, né, ter colocado a pronúncia do nome de Deus para o grego, né, e não colocaram. Não colocaram. Colocaram a mesma orientação. Segue a ideia de eles sempre colocar o nome Senhor. Então o nome de Deus não foi colocado em grego. Né? E é interessante que no Novo Testamento também não aparece. Aí você pode dizer assim, mas porque tem a questão dos gentios? Não, lembre que o Novo Testamento foi escrito por judeus, exceto Lucas. Né? E o Senhor Jesus, e aí o ponto fundamental, Jesus nunca chamou o nome de Deus, o tetragrama. Né? Não tem nenhuma referência, pelo menos, que possa nos indicar isso. Até que no Evangelho de João, nós vamos ter várias indicações de que Jesus estava trazendo para si o eu sou. Várias vezes no Evangelho de João, ele fala eu sou, eu sou. Não só eu sou a porta, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas em outros momentos também ele usa essa expressão exatamente igual como está lá quando Deus disse assim, eu sou o que eu sou. E não entendemos que foi por acaso. A construção ela é proposital. É Jesus realmente dizendo eu sou, ou seja, eu sou aquele. Né? E é interessante que não aparece o tetragrama, mas aparece o nome do Filho de Deus, né? Jesus. Jesus que passou a assumir a palavra ungido, né? Que é em hebraico Messias, né? E em grego é o Cristo. Então ele é Jesus Cristo. Por que ele é Jesus Cristo? Porque o Cristo, que seria uma espécie de verbo, né, que esteja adjetivando, e aí se transforma depois num adjetivo, passa a se tornar um substantivo. Por que essa evolução? Porque, na verdade, ele é o ungido. Né? Então aí temos a evolução da palavra até chegar na pessoa, né, do ungido. Né? Então ele é o nome, é o nome dele. Então podemos dizer que no Novo Testamento não aparece o tetragrama, porque Cristo é a imagem do Deus invisível. O nome que precisamos saber, o nome que Deus quer que conheçamos, né, é o nome de seu Filho. É Ele o nosso mediador. É Ele que, de fato, é a imagem do Deus que nós não vemos. Né? E então nós temos Jesus e, no Novo Testamento, somente Jesus. Some completamente o tetragrama. Né? É claro que, como nós vamos ver ainda, o mandamento não é uma referência só ao tetragrama. Né? Então a única coisa que a gente não poderia era pronunciar o tetragrama de forma corriqueira ou banal. Não, não é isso. É claro que vamos ver que isso diz respeito a todo o tratamento para com Deus, inclusive também em relação a Jesus Cristo, obviamente, porque ele é o Filho de Deus, Deus de Deus. Então nós vamos ver ainda as aplicações, mas o que nós gostaríamos de mostrar hoje era exatamente esses detalhes que trazem um pouco de enriquecimento para o fato de nós percebermos que o próprio Deus, que deu a si um nome para ser conhecido no Antigo Testamento, depois tirou ele mesmo. Não foram os apóstolos, né? Porque Jesus Cristo também não pronunciou o tetragrama. Né? Se Jesus Cristo quisesse que continuássemos chamando a Deus pelo tetragrama, ele mesmo teria transliterado, né? Apesar de que ele falava em hebraico, aramaico, não
Há relatos de que o Senhor Jesus tenha usado a língua grega, até porque ele foi aos judeus. Ele mesmo disse: eu vim para usar a casa de Israel. Então ele esteve entre os judeus, mas ele não deixou isso para os apóstolos. Né? Os apóstolos nós já vamos encontrar o uso dos próprios escritos do Novo Testamento, né? O uso do grego, principalmente o apóstolo Paulo, que recebeu revelação direta do Senhor, foi ao Monte Sinai, como ele fala em Gálatas, e também não teve em nenhum momento qualquer revelação da parte de Deus para dar sequência no nome do Senhor. Né? E aí no Novo Testamento some. Nós temos sempre Deus sendo tratado como Deus ou como Senhor, né? Mas nunca como o tetragrama. Né? E aí, sempre que nos referimos de forma mais pessoal, nós temos quem? A pessoa do Filho. Né? Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí, esse relacionamento pessoal se dá por meio dele. Ou seja, o nome de Deus que foi dado pelo próprio Deus ao povo do Antigo Testamento, para essa relação se estabelecer de forma bem pessoal, ele é substituído pela pessoa do Filho de Deus. Né? Ele mantém, que estabelece a relação pessoal com o próprio Deus, né? Como nosso mediador, como nós já falamos. Então nós temos que sossegar. Qual é a pronúncia do nome do Senhor? Não sabemos. E aí qualquer tentativa é conjectura. Afinal das contas, não se sabe mesmo, né? Se perdeu a pronúncia. Então, já que não se sabe, qualquer tentativa pode ser uma tentativa errada, né? Então, a gente deixa para lá. O que a gente faz? Temos o conhecimento de qual é o nome do Senhor escrito. Seguimos a orientação dos escribas, pronuncie Senhor. Né? E seguimos na nossa relação pessoal por meio do Filho, que veio para realmente estabelecer entre nós e Deus um relacionamento verdadeiro em que nós possamos realmente desfrutar, né, da presença do Senhor por causa da justiça dele, por causa da obra dele. Uma relação que não é apenas o nome, é por tudo aquilo que ele fez por nós, né? Por tudo aquilo que ele realizou na cruz do Calvário, também em sua ressurreição. Portanto, a nossa preocupação hoje é em honrar e glorificar a Deus como um todo, né? E não se preocupar em tentar descobrir o nome ou a pronúncia, né, do nome do Senhor. Seguimos como Deus nos ensina, por meio do Filho. Já sabemos como Ele quer que nós chamemos, né, porque Ele nos deu o nome de seu Filho, e seguimos por meio desse que é o nosso Redentor. Então, mais um mandamento. Vamos seguir depois com as implicações. Aí vamos refletir o que implica esse mandamento. Ou seja, o que ele ordena e o que ele proíbe. Né? E aí, sim, vamos ver como Deus quer que realmente zelemos por tudo que diz respeito a Ele. Né? Não é só o nome, mas é tudo. O culto, o tratamento para com Ele, a oração, a própria igreja. Tudo que é de Deus, tudo que diz respeito a Deus, devemos tratar como Ele merece que seja tratado, com toda a honra, com toda a dignidade, porque Ele é o Senhor da glória. Vamos orar então, Senhor. Senhor Deus amado, bendito o Teu nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos ensinar a nos relacionarmos contigo. Obrigado por Jesus Cristo, Teu Filho, que, sendo a imagem do Senhor, veio a nós para podermos ter um relacionamento contigo. Ajude-nos a honrar, glorificar, engrandecer, bendizer o Teu nome todos os dias, Senhor. De tal modo que realmente, Senhor, possamos estar cumprindo esse mandamento. Cumprindo, ó Deus, no nosso relacionamento contigo, na forma como nós tratamos o Senhor e a forma como nós queremos que as pessoas tratem o Senhor. Tudo isso, Senhor Deus, nós te pedimos para o louvor da Tua glória. E tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom restante de dia.